barreiras. Apertem o cinto porque hoje vamos fazer uma viagem ao espaço. Não, nada de foguetes, bases de lançamentos ou um encontro com astronautas. O programa vai mostrar para você como é a atuação de um advogado especializado em direito espacial. Curioso? Eu, Noêmia Colonna, ela, Moema Menezes, estudante de Direito, também queremos saber de toda essa história de direito espacial, não é, Moema? É claro, vamos embarcar nessa viagem. Vamos agora! O homem pisou na Lua, o direito também chega lá. Afinal, onde tem relações humanas, a justiça se faz presente. E quando se trata do espaço e suas relações jurídicas, entra em ação o advogado especializado em direito espacial. E quem conta mais detalhes pra gente desta profissão pra lá de especial é o José Monserrat Filho. Vamos conhecê-lo, Moema? Como eu posso saber se eu tenho vocação para atuar na área de direito espacial? Quais são as empresas e os escritórios que procuram estagiário nessa área? Onde fazer uma especialização em direito espacial? Eu e a Moema viemos no caminho perguntando que história é essa de direito espacial, não foi, Moema? Afinal, é um ramo novo do direito ou é um ramo desconhecido do direito? As duas coisas. O direito espacial é um direito que nasce com a era espacial, ou seja, quando o homem começa a conquistar o espaço fora da Terra. Isso começou em 1957, quando foi lançado o primeiro satélite artificial da Terra pela então União Soviética, que era o satélite Sputnik 1. E aí já nasceu o direito. Exato. A primeira questão jurídica surge nesse dia, porque quando esse satélite foi lançado, ele tinha um som, dizer bip, 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 e todo mundo ficou extasiado com aquilo. Primeiro porque era dos russos, que até então era tido como um povo ignorante, atrasado, e que de repente deu um susto na humanidade, sendo o precursor da era espacial, né? E segundo porque nunca se tinha visto um objeto que não fosse, no espaço, que não fosse um avião. Sim. Ou um balão, né? E era um objeto muito pequeno que voava a 200 e tantos quilômetros da face da Terra e que tinha esse som muito estranho, bip, bip, bip. Aí se perguntava, quer dizer, todo o advogado da época, o jurista da época, ele está passando dentro ou fora dos limites da jurisdição dos Estados? Ele está entrando ou está invadindo a jurisdição dos Estados ou está num espaço que já não é mais a jurisdição dos países subjacentes? Claro. Como ninguém protestou, ficou admitido tacitamente que aquele era um outro território, que era o espaço cósmico. A gente trabalha com telecomunicação, trabalha com satélite. O direito espacial também regulamentaria algo em relação a essas empresas? O direito espacial regulamenta todas as atividades espaciais, ou seja, tudo que diz respeito ao espaço, seja qual for essa atividade, ela será necessariamente regulamentada pela área de direito espacial. Isso é porque o espaço é diferente do espaço terrestre. Uhum. Aqui tem dois tipos de espaço, que são a jurisdição dos estados e aqueles espaços que ficam em cima dos oceanos, por exemplo, uhum. que não pertencem a nenhum estado, são áreas de uso comum. Como a Antártica, por exemplo, que não é de ninguém. Agora, o que não se sabe ainda, e é a pergunta que se faz ao telespectador, curioso, é onde é que passa essa linha? Onde é que termina? Qual é o teto da soberania? Onde é que termina a jurisdição dos estados e começa esse espaço de uso comum de todos os países? E a resposta existe? A resposta ainda não existe. Existe uma resposta prática, que é uma referência que os países costumam tomar como referência, mas isso ainda não foi adotado como acordo, ou seja, ninguém assinou embaixo ainda, que é 100 quilômetros, entre 100 e 110 quilômetros. Por que o senhor se interessou pela área do direito espacial? Por que o senhor escolheu essa profissão? Eu era jovem, né, estudava na União Soviética nos anos 60, direito internacional,
E entre os vários ramos do direito internacional público, esse me pareceu o mais fascinante naquela época. Cada vez que se chegava, que se obtinha um sucesso no espaço, como por exemplo, quando a primeira mulher voou ao espaço em 1963, tudo isso eram fatos novos naquela época, que a gente vibrava com aquilo, porque eram conquistas, né? Será que existe mercado de trabalho para o advogado que quer atuar na área de direito espacial? Você tem essa curiosidade, Moema? Com certeza. Eu quero saber se você pode só advogar ou pode ser só um jurista, como o senhor. Com o plano, por exemplo, de internacionalização de Alcântara, ou seja, transformar Alcântara numa opção de lançamento seguro e econômico para outros países, evidentemente que isso vai colocar o Alcântara no mercado internacional de lançamentos comerciais, né? Com propostas competitivas. Entende? Então, evidentemente que toda a legislação em torno de permissão, licença, autorização, contratos, tudo isso vai ter que ser feita por juristas. Pode-se dizer que existe uma advocacia espacial no Brasil? No Brasil ainda não existe, assim, regular, em grandes proporções, ainda não existe, ainda é cedo para dizer isso. Mas já existe nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, o países que têm uma intensa atividade espacial, seja estatal, seja privada, é evidente que a necessidade, a presença do jurista é absolutamente indispensável. Como jurista da área do direito espacial, ele pode ser, por exemplo, convidado a ser consultor de alguma instituição, como a própria Agência Espacial Brasileira. A Agência Espacial Brasileira, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Hoje, por exemplo, a Embrapa tem um setor de observação da Terra, porque a Embrapa liga com culturas agrícolas e com pecuária. Como é que você vai observar tudo isso se você não tem imagens de satélite? Hoje não se faz reforma agrária sem imagens de satélite. O Brasil hoje é o primeiro país do mundo em distribuição de dados de satélite. Ninguém distribui mais dados de satélite que o Brasil. Por quê? Porque distribui de graça. E para quê? Para formar gente que conheça, possa usar, e não só usar, agregar valor. Porque você pode baixar uma informação do espaço e criar um produto, criar um software, entende? E aí você pode patentear, isso é um ganho seu. Daqui a pouco tem mais perguntas de estudantes e também, o uso do espaço cósmico é regulamentado? A resposta você confere em instantes aqui no Carreiras. Enquanto isso, mande sua sugestão pra gente.